Bom, para falar sobre esse assunto, quero ir lá para Belo Horizonte, quero conversar agora com Pedro Bonenberg. Pedro, uma boa noite para você. Olha, acompanhamos aqui no Diversa em Rede as chuvas que alagaram a capital e foram muitas, né? Com essa verba agora, será que a situação tende a melhorar nessas áreas de risco? Conta pra gente, Pedro. Pois é, Elias, é o que promete pelo menos o governo do estado e as prefeituras de Contagem e de Belo Horizonte, viu? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Elias, são 3 bacias de contenção que vão ser construídas nessas obras. Nós tivemos os principais detalhes em relação a valores na reportagem, vou trazer um pouquinho do contexto para quem nos assiste também. Essas 3 bacias, elas vão ser responsáveis por captar, por reter mais de 750 mil metros cúbicos. Para o nosso telespectador entender, um metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Então a gente está falando aí a mais de 750 milhões de litros d'água que vão ser retidos nessas bacias. Essas 2 cidades, Contagem e a capital mineira, são cidades vizinhas. E o que acontece nessas chuvas, Elias, é que Contagem é uma região mais íngreme, mais alta e que possui alguns afluentes, como o Ribeirão do Onça, Ribeirão Arrudas e outras vertentes ali que trazem a água. Essa água desce de Contagem para Belo Horizonte. Então ela desce com uma força muito alta quando chove mais forte e impacta principalmente uma região da Avenida Tereza Cristina, que fica na zona oeste aqui da capital. Então sempre que chove mais forte, essa água desce com muita força, inunda totalmente a avenida se torna praticamente um rio ali, e os moradores todos os anos, todo o período chuvoso, têm que lidar com muitas perdas de itens domésticos, eletrodomésticos, itens pessoais, documentos, fotos, enfim. São situações muito tristes que todos os anos essas pessoas precisam lidar. Isso já acontece há décadas, viu, Elias? O que a gente teve de novidade, principalmente agora, é que o governo do estado reuniu essas 2 cidades num diálogo, em um comitê que vem discutindo essas obras nos últimos meses. E agora tudo já está acertado e foi feito esse acordo, portanto, que vai ser destinado aí quase 300 milhões de reais para as 2 cidades em relação àquele acordo de reparação que foi fechado com a Vale por causa da tragédia em Brumadinho. Portanto, a promessa do governo do estado é de entregar 2 dessas bacias em cerca de 2 anos, uma outra em 18 meses, e a gente está falando então de 1 ano e meio a 2 anos para que a gente tenha de fato esse benefício chegando na ponta para o cidadão. Até lá, o cidadão vai ter que lidar ainda, infelizmente, com essas situações. No começo do ano, Elias, a gente teve uma forte chuva que também atingiu a região da Tereza Cristina, várias casas afetadas, asfalto foi arrancado, enfim, é um prejuízo muito grande todos os anos para os moradores, mas também para as prefeituras, para os governos estaduais que precisam refazer asfalto, reparar várias partições públicas que são afetadas, enfim. Então é um prejuízo muito grande para muita gente afetada todos os anos. Isso já ocorre há décadas aqui na capital mineira. A promessa, então, do governo de Minas é, em cerca de 2 anos, entregar essas bacias de contenção, que, repito, vão armazenar mais de 700 milhões de litros d'água nessas chuvas, e é isso que deve acontecer. Quando chover mais forte, essas bacias retêm esse líquido, essa água da chuva, e evita que as avenidas sejam inundadas, que ocorram alagamentos nessas regiões, e principalmente que os moradores sejam afetados novamente, que eles tenham mais prejuízos por causa das chuvas. É uma obra de macrodrenagem bem importante, isso já vem sendo feito também em outras regiões da capital mineira, como na Avenida Vilarinho, que também recebe frequentemente grandes volumes de chuva e também tem inundações por aqui, tem alagamentos, e a expectativa, portanto, Elias, é de que nós tenhamos agora aqui com essas obras de macrodrenagem na capital mineira, o reparo necessário e essa obra preventiva. É uma prevenção para que os moradores não passem por essa situação. É o que a gente espera e, é claro, é o que a gente, como jornalistas aqui na TV Diversa, vai fiscalizar de perto para ver se isso vai ser entregue de fato na ponta para quem precisa, Elias. Com certeza, Pedro. Eu quero inclusive fazer um alerta não somente à Grande BH, mas aos outros municípios também do interior de Minas. As prefeituras precisam agir a partir de agora, que o outono e inverno chegando, as chuvas tendem a diminuir bastante, já estamos percebendo isso, né? Afinal de contas, Pedro, todos os anos acontece a mesma coisa, né? Nós vemos essa época do ano chegar, nenhuma obra começa a ser feita e quando vê, chega o outono, passa o outono, inverno, vem a primavera e o verão, as chuvas voltam a acontecer
E daí você já sabe, aquelas cenas lamentáveis de pessoas que todos os anos perdem bens materiais e muitas, inclusive, acabam perdendo a vida com essas fortes chuvas. Vamos seguir acompanhando e aqui na TV Diversa nós queremos ver também as prefeituras que estão realmente atuando e fazendo algum trabalho para melhorar essa situação que atinge, infelizmente, grande parte dos municípios mineiros. Pedro, muito obrigado.